Boa tarde, amigos. Hoje aqui nessa live eu vou falar sobre o padrão que há nas relações tóxicas e na dependência emocional, de acordo com a psicanálise, sobre o que a psicanálise explica quanto a isso. Os psicanalistas mais famosos da história até o momento são Sigmund Freud e Carl Gustav Jung. Jung era discípulo de Freud, aluno dele, mais novo que ele. Carl Jung, ele acreditava no mundo espiritual e ele também criou a teoria do inconsciente coletivo. É uma teoria muito interessante. A teoria do inconsciente coletivo explica que, além do nosso próprio inconsciente, da nossa própria mente, existe o inconsciente coletivo, que é do mundo inteiro, de todas as pessoas do planeta. Então, as pessoas de um planeta, um país, ou uma comunidade, uma cidade, pensam de uma determinada forma. E aquele pensamento, aquela forma de agir vai para o inconsciente, de forma que os descendentes daquela comunidade continuam pensando da mesma forma. Isso é que nem um experimento dos macacos, que foi feito, um experimento científico, até para comprovar isso. Eram colocadas bananas para os macacos que estavam dentro de uma jaula pegarem, isso foi um experimento científico. E aí todos os macacos pegavam as bananas. Só que aí, para comprovar esse experimento, eles começaram a dar choques nos macacos que tentavam pegar as bananas. E os outros macacos também começavam a bater naquele que pegava as bananas somente para si. Até o momento em que havia as bananas no alto da escada e nenhum macaco tentava mais pegar, porque ele seria agredido. E foi indo assim, de forma que os descendentes desses macacos também, nenhum tentava pegar as bananas. E por quê? Ninguém sabia por quê, mas já estava no inconsciente coletivo, porque os ancestrais deles, os avós, bisavós, tataravós que tentaram pegar as bananas, foram agredidos. Aí aquela descendência ficou consciente, sabendo o que poderia acontecer, mas não racionalmente. O inconsciente é isso, é quando a gente sabe de algo de uma forma inconsciente, instintiva, que está por baixo da mente, mas não de uma forma racional. Que, por exemplo, a gente sabe intuitivamente o que nossos ancestrais viveram, mas não sabe racionalmente. Isso é a teoria do inconsciente coletivo, e esse experimento científico foi feito para comprová-lo, para comprovar que nós herdamos tanto os genes e as características físicas dos nossos ancestrais, quanto também as atitudes, pensamentos, comportamentos, o que chamam de puxar, né? Mas não somente daqueles que vemos, que são os nossos pais e avós vivos, mas que herdamos também o inconsciente daqueles com quem não convivemos, bisavós, tataravós, que isso está implícito no nosso código genético, no nosso DNA. E às vezes agimos que nem nossos tataravós, por exemplo, sem ao menos saber o que eles viveram, como eles agiram, o que eles passaram. Isso é a teoria do inconsciente coletivo. Então, eu expliquei essa teoria porque a psicanálise explica e usa essa teoria do inconsciente para abordar as relações tóxicas, dependência emocional ou qualquer padrão que seja negativo em relacionamentos. Eu vou citar aqui um exemplo de relação tóxica com dependência emocional, um padrão mais comum que acontece muito. Por exemplo, uma relação em que o marido sempre trai a esposa e a esposa sempre perdoa. O que acontece nesse tipo de relação e padrão tóxico? Quem é o dependente emocional? Poderíamos pensar que é a pessoa que aceita a traição, mas
primeiramente, a pessoa que é dependente emocional nessa relação é o traidor, o infiel. Ou nesse exemplo aqui que eu estou dando, o marido, por exemplo. Mas pode ser a esposa também. Vou citar esse exemplo dessa forma. Aquele que trai, aquele sim é o dependente emocional. Por quê? É a pessoa que precisa de estar numa relação estável, um casamento ou um namoro, para ter um suporte emocional, um porto seguro, um apoio psíquico e afetivo. Ele sempre tem que ter essa pessoa, essa figura, que é o apoio emocional. E essa pessoa, apesar de ter o apoio, o suporte emocional, ainda assim a pessoa trai, busca fora outras relações. Mas quando a esposa resolve, por exemplo, não, vamos terminar, ou a namorada resolve terminar ou separar, aquele que é o infiel, o traidor, ele não aceita esse término de forma nenhuma. Ele quer estar livre para viver outras relações, mas não consegue viver sem aquele porto seguro, aquele suporte emocional. Então ele volta, ele fala que ama, ele pede para voltar, ele manda flores, ele fala que vai mudar de atitude. Isso é muito frequente, né? Eu vejo muito, porque ele não consegue viver sem aquela relação, sem aquela pessoa que lhe dá o apoio emocional, mesmo que ele sempre tente ser livre e buscar fora outras relações. Por quê? Porque ele é dependente emocional. A força e o amor não vem dele mesmo, vem de fora, vem do externo, vem de outra pessoa que proporciona isso. Nesse exemplo aqui que eu estou dando, a namorada ou a esposa. O amor dele vem do externo, vem de fora. Então, quando a namorada ou a esposa fala, eu não aceito isso mais, vamos terminar, é como se tirasse ele da tomada. Ele não funciona mais. E aí ele não consegue nem mais relacionar com outras pessoas, mesmo estando livre ou solteiro, porque aí ele já não tem a força mais, a autoconfiança. Ele precisa daquela pessoa, o suporte emocional, o apoio para viver, para ele ser forte, para ele ter autoconfiança. E quando ele tem autoconfiança, ele consegue se relacionar com outras pessoas, buscar fora. Que é o que acontece, que aí a esposa volta, acredita que ele mudou, que não vai fazer isso mais. Por exemplo, estou dando esse exemplo que é muito recorrente. E aí volta, e aí a pessoa, aquele que é o dependente emocional, o traidor, o que está sem a tomada, que não tem o amor que vem dentro de si, a partir do momento que ele foi conectado na tomada de novo, ele volta a ser forte, ele volta a funcionar, ele volta a ter o amor, ele volta a ter força e autoconfiança para buscar fora em outras relações aquilo que ele deseja. E por que então que essa pessoa não consegue ficar somente em uma relação, ou somente com a esposa, ou somente solteiro buscando fora com outras pessoas? Por quê? Vem do arquétipo e do inconsciente coletivo a pessoa estar sempre em relações que são triângulos. E isso acontece com todos os envolvidos nessa relação. Tanto a esposa ou namorada, quanto o marido infiel, quanto a amante. Por quê? Desde os primórdios da humanidade, houve um tempo, desde a época assim, antes de Cristo, depois de Cristo, em que só haviam duas espécies de mulheres, ou eram esposas, ou eram prostitutas. Não existiam mulheres livres, solteiras. Só existiam essas duas categorias. As mulheres não eram livres. Ou elas se casavam, ou as que não se casavam seriam as prostitutas ou vistas como prostitutas. Houve até uma época em que as primeiras mulheres que começaram a trabalhar como costureiras ou como professoras, elas eram encaradas como prostitutas.
Suas bisavós ou tataravós. Isso é um padrão familiar que pode ser quebrado assim que a gente se lembra, assim que a gente traz para a consciência e assim que a gente decide e pensa, não, eu não preciso mais viver isso. Isso é o que eu vivi no passado, os meus genes carregam isso. Isso é o que as minhas ancestrais viveram, as pessoas que carregam os meus genes viveram. Ou para quem acredita em vidas passadas, isso é o que eu vivi no passado. A nossa mente tende a acreditar que a gente vai viver o que a gente já viveu, porque aquilo é conhecido, é familiar. É o que a gente acredita, é o que se transforma em realidade no mundo material. Então, enquanto os seus relacionamentos ou a sua realidade financeira, familiar ou qualquer aspecto da sua vida não está da forma desejada, é porque há um padrão que ainda necessita ser curado. Atraímos relacionamentos que mostram, que evidenciam as nossas feridas e não as nossas qualidades. Evidenciam como a gente está no nosso modo interno. Os nossos relacionamentos espelham o nosso interior, espelha o que a gente acredita. O que a gente acredita que é provável de acontecer é o que acontece. Não é que a gente acredita que a gente merece, porque tem muito psicólogo que eu vejo que fala isso. Ah, porque você não acredita que merece um relacionamento bom. Não, a gente sabe que merece, sim. Mas muitas vezes a gente acredita no que é mais provável. Por exemplo, esses exemplos que eu citei. Por exemplo, se a mulher acredita que ou ela se submete a coisas que ela não se submeteria, por exemplo, aceitar traições ou infidelidade, qualquer coisa tóxica do tipo, se a mulher acredita que ou ela se submete ou então ela não tem um relacionamento. É isso que infelizmente passa a existir, porque o mundo materializa o que a gente acredita que vai acontecer. Não é aquilo que a gente quer que aconteça ou aquilo que a gente merece, não. Materializa aquilo que a gente acredita que é mais provável de acontecer. Então, muito cuidado com aquilo que a gente acredita. A terapia, o autoconhecimento, às vezes dói olhar para a verdade, mas o problema não é a dor de olhar. Não tem problema desde que seja resolvido. A partir do momento que a gente enxerga um padrão acontecendo, se repetindo, mesmo que seja um padrão ancestral, familiar, inconsciente, um padrão que a gente não sabe que existe, mas que pode existir com uma ferida interna, a partir do momento que a gente toma consciência dele, esse padrão pode ser curado e pode ser mudado, porque é a gente mesmo que cria o nosso destino. O nosso destino não está traçado em pedra, não. A gente cria conforme aquilo que a gente acredita. Então, no momento que a gente descobre um padrão, aquele padrão pode ser curado, pode ser transformado. E quando a gente se cura, a gente cura toda a nossa descendência e também os nossos ancestrais. A gente consegue curar o presente, o passado e o futuro. A gente cura também o passado, porque o passado ele deixa genes que serão herdados pelos seus descendentes. E enquanto um padrão não é curado, seus descendentes podem vir a repetir a mesma coisa. E quando o passado, um padrão familiar, por exemplo, é curado, ele deixa de se repetir. Uma pessoa da família escolhe olhar para isso e curar e transcender. E a partir do momento que transcende, toda a sua descendência e a sua ancestralidade também é curado. Então, eu vim explicar isso sobre os padrões tóxicos em relacionamentos. Nesse vídeo aqui eu expliquei sobre a figura da traição, porque é algo frequente que acontece muito, né? Eu usei esse exemplo aqui como sendo homem, mas pode também ser a mulher e vice-versa.
são padrões em que a pessoa acredita, a dependência emocional. Aqui eu falei sobre a crença da mulher, né? Que se ela está no papel de que ela sempre é traída, é porque ela pode ter, não necessariamente, mas pode ter a crença de que ou ela se submete ou então ela não tem um relacionamento. A pessoa que está no papel da amante, por exemplo, ela está no papel de que ela não aceita ser a esposa traída ou namorada e ela se vinga, ela está no papel de se vingar do traidor e ela está no papel de querer ser livre. E aí ela entra nesses triângulos amorosos, porque ela também não acredita que pode estar num relacionamento em que o parceiro seja fiel, em que ela acredita que só há duas opções, ser a que se submete, e aí ela não aceita esse papel, ou em relacionamento nenhum, ou de forma livre, se vingando, sendo amante. E o traidor, ele está no papel de quê? Ele está no papel de dependente emocional, em que o amor próprio dele, ele não vem dele mesmo, ele vem de outra pessoa que funciona como um porto seguro, um ponto de apoio, um apoio emocional. E quando essa pessoa tira o apoio dele, ele não consegue fazer mais nada, é como se ele tivesse sido tirado da tomada. Ele não consegue nem mais relacionar com outras pessoas. E ele está num papel que também vem do inconsciente coletivo, de um padrão ancestral em que, desde os primórdios, desde antes de Cristo, depois de Cristo, na época de Cristo, as esposas eram vistas assim, como pessoas puras, virgens, santas, imaculadas, aquela que protege, aquela que cuida da família. Então, o homem, ele vê a esposa como a cuidadora, a protetora, a mãe. Aquela pessoa que nutre, que protege, que cuida, uma pessoa admirável, imaculada. E às vezes ele não sente muita atração física por essa pessoa, porque ele vê essa pessoa como a mãe, como uma figura materna mesmo, uma figura que oferece um suporte, um apoio emocional. Ele sente mais atração física desde aquela época, pelas que seriam as amantes ou as prostitutas. Na época não existiam amantes, mulheres livres, existiam as prostitutas. Aí eles se atraíam fisicamente por estas. Aquela que era desonrada de certa forma, né? Porque aquela pessoa a quem ele honrava, a esposa que é pura, imaculada, é a pessoa que nutre, que cuida, ela era uma pessoa admirável. E aí ele se sentia atraído fisicamente pela relação que ele mantinha fora. E aí então esse inconsciente coletivo, esse padrão emocional, ele foi herdado até os dias de hoje. Hoje existe a figura da mulher solteira, da mulher livre, do homem livre, o homem solteiro, mas esse padrão foi herdado em que desde antigamente o homem se sentia atraído fisicamente pela mulher que está fora da relação, e ele não se sentia atraído pela que era a esposa, que era a que cuidava da casa, do lar, dos filhos, uma pessoa pura, uma pessoa imaculada. Mesmo que hoje em dia não seja mais assim, ou não seja tanto dessa forma, mas há os padrões herdados. Então, às vezes, muitas vezes em que vivemos, ou que se você conhece alguma pessoa que vive alguma relação tóxica, seja de traição, abandono, rejeição, ou relações com pessoas que são indisponíveis emocionalmente, ou pessoas que têm dependência emocional, ou se você tem dependência emocional, pode ser que esteja repetindo um padrão ancestral que está sendo repetido por séculos.
uma relação amorosa que é disfuncional, ela mostra que há um padrão inconsciente ainda a ser curado, porque as nossas relações, a nossa realidade externa, o mundo externo, ele reflete como está o nosso interior, o nosso inconsciente. Reflete o que a gente acredita, o que a gente ainda precisa de curar. Porque vivemos em um planeta de terceira dimensão, em que há provas e expiações, e a gente está aqui no planeta não a passeio, mas para se curar. Sim, essa é a nossa principal missão, a autocura. E quando eu falo em cura, não é numa questão de, você não é uma pessoa boa, não. Muitas vezes, pelo contrário, às vezes coisas ruins ou relações ruins ou uma realidade financeira ruim, escassa, acontece com pessoas boas. E por quê? Porque há um padrão inconsciente, ancestral, familiar, sendo ali constantemente repetido, enquanto ele ainda não é notado e não é curado aquele padrão. Como curar? Tomando consciência e decidindo que a partir do seu momento, desse momento, você vai criar o seu futuro e criar a sua realidade, não repetir o passado, não repetir o que já te aconteceu ou o que aconteceu com sua mãe, avó, bisavó, tataravó, que às vezes aconteceu e você nem sabe. Mas aquele padrão é herdado. E muitas das vezes não sabemos. Em que momento a gente fica sabendo isso? Olhando para a nossa realidade. Se a sua realidade tem algo que ainda não está da maneira desejada, de uma maneira funcional, saudável, abundante, próspera, é porque há ainda algo a ser curado. E sempre estamos nessa vida para nos curar. Todo mundo que está nesse planeta, mesmo pessoas que estão extremamente felizes ou prósperas, abundantes, todo mundo ainda tem algum padrão a ser curado. Estamos aqui para nos curar. E não é nem, às vezes, nos curarmos de sermos uma pessoa ruim, não. Mas é nos curarmos de, às vezes, acreditar em uma realidade ruim e essa realidade, às vezes, se materializar. Então, cure o padrão. Eu já falei aqui em algumas outras lives sobre também a ferida emocional da rejeição, que é uma ferida que pode ser adquirida tanto na infância, por causa de bullying, ou às vezes até mesmo na família, uma criança que foi muito criticada, ou às vezes em casos mais graves em que a criança foi abandonada, que não recebeu amor de forma suficiente de seus pais. Existe também a ferida emocional do abandono, da traição, da humilhação. E quando a pessoa carrega aquela ferida, mesmo que sem saber, e isso que é o inconsciente. Consciente é quando a gente sabe, inconsciente é quando a gente não sabe. Às vezes a gente sente ou intui, mas não sabe racionalmente. Então, quando às vezes a pessoa carrega uma ferida emocional inconsciente, que veio da infância, talvez, ou do útero, ou pode ter vindo de um padrão ancestral, como eu falei aqui na live, essa live falei mais sobre o padrão ancestral familiar. Vem do inconsciente coletivo, da comunidade inteira, do planeta. E vem se repetindo isso, essas feridas, às vezes a criança com a ferida da rejeição ou do abandono, ela atrai pessoas em seus relacionamentos, pessoas indisponíveis emocionalmente, pessoas que vão repetir aquela situação que ela viveu anteriormente de rejeição, ou de abandono, ou de traição, ou de humilhação. A traição, no caso da criança, seria uma traição
supra a sua questão financeira. Aí eu vou dar um exemplo aqui que é comum, mas não necessariamente é sempre assim, mas, por exemplo, a mulher que busca se relacionar com um homem que ele é prosperamente abundante, para suprir a sua necessidade material, a realidade em que não é próspera, e aí ela vai buscar em outra pessoa que dê isso a ela. Quando a gente tenta entrar em relações para obter do outro e não para dar, não para proporcionar, seja afeto, amor ou companhia, qualquer tipo de questão que não seja por amor, quando a gente entra numa relação para obter, saiba que há o grande risco de quase que 100% das vezes atrair uma pessoa que quer também obter de você. Então, enquanto a pessoa busca obter ali uma prosperidade material, às vezes um homem que se relaciona com essa mulher, ele está buscando obter somente o prazer físico. E quando a gente entra em relações somente para obter por um interesse que não seja genuíno, que não seja amoroso, afetivo, a gente pode acabar atraindo pessoas que também estão buscando obter. E o interesse, ele acaba. E relações assim não são prósperas porque não são genuínas, não são verdadeiras. Enquanto você não busca oferecer algo genuíno, verdadeiro e puro para alguém, você não obtém nada genuíno em troca. Então, aí por mais que fale, não, mas eu dei afeto, dei amor e aí eu fui a esposa traída, que é aquela que eu citei aqui no início da live, que nutre, cuida, protege e que ainda assim ela passa por traições, por sofrimentos e ela não é valorizada. É porque existe a culpa do parceiro, não é culpa da pessoa. Não, claro que não é culpa da pessoa. Mas desconsiderando aqui o parceiro, tentando entender o que você pode mudar no seu inconsciente para que na sua vida você passe a atrair relações melhores, porque o outro não pode ser mudado. A gente pode mudar a gente inconscientemente, nosso padrão inconscientemente, para poder viver num mundo melhor, com uma realidade melhor, com pessoas melhores, atrair relações melhores, mais prósperas, mais duradouras e saudáveis. O que pode mudar no inconsciente é aquilo que eu falei, é deixar de repetir o padrão em que se acredita que só é possível dois tipos de relação, ou ser a esposa traída, ou ser a amante, ou ser o traidor, que só há essas duas figuras, ou aceitar um relacionamento tóxico e ruim, ou ficar sozinha ou solitária. Não, então devemos acreditar que há relacionamentos que são em dupla, que não é com essa pessoa que necessita de uma para lhe dar amor e ser o seu suporte emocional e outra para ser o seu suporte físico e atrativo, para não se envolver sempre com esse tipo de pessoa, tem que se mudar o padrão em que há a figura da esposa que é amada e que não é traída, e há a figura do homem fiel que não necessita da amante para lhe suprir a sua parte física e sexual, e que não necessita da esposa apenas por um suporte emocional e afetivo, mas que a esposa é a mesma que lhe oferece o suporte emocional, também é a mesma que lhe atrai também fisicamente. Então, se há essa figura e essa dinâmica em que há três pessoas, e essa dinâmica é ancestral, porque antigamente existia muito isso, os maridos, eles traíam as suas esposas. E não eram com amantes, porque naquela época não existia mulheres livres. Eram nos bordéis. Então, sempre houve esse funcionamento aí. Como se dizem, é a profissão mais antiga do mundo.
sempre houve essa dinâmica de uma relação com 3 pessoas, uma relação em triângulo. E aí houve essa crença de que ou a pessoa é esposa traída ou é amante, que não tem como ser algo fora disso. Ou fora disso está o infiel traidor. O que muda o padrão é acreditarem que há a figura da esposa que não é traída e da pessoa que é atraente sexualmente sem ser a amante, em que uma só pessoa faz essas 2 funções e que o relacionamento se relaciona com uma pessoa que não está no papel do infiel, o traidor, o dependente emocional, o que busca dentro do relacionamento e também busca fora, que ele não consegue admirar a mesma pessoa que lhe atrai fisicamente e não consegue se atrair fisicamente pela mesma pessoa que se atrai emocionalmente, afetivamente. Então, por hoje é isso, gente. Se estiverem interessados em curar o padrão ancestral familiar do inconsciente coletivo, eu indico fazer as terapias de constelação familiar ou de meditação de cura da criança interior, psicanálise. Terapia e autoconhecimento é tudo, porque é quando a gente muda o nosso inconsciente, o nosso interno, é que a gente muda o exterior, muda a realidade que está fora. Muito obrigada.